Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Ceará, Leonardo Borges. Quais as principais bandeiras da entidade nesta nova gestão? Quem é e o que faz um procurador do Estado? Vamos falar sobre alguns assuntos envolvendo a atuação de procuradores. Ainda os planos do convidado e da associação para os próximos anos. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Leonardo Gonçalves Santana Borges é advogado. O convidado é especialista em Direito Empresarial e em Direito Tributário e também é mestre em Direito e Gestão de Conflitos. Leonardo Gonçalves é professor universitário. O entrevistado é presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Ceará, a APECE. E é com Leonardo Borges que converso no programa de hoje. Doutor Leonardo, presidente da associação, seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Otimista, ao programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, um prazer é meu ter essa agenda, a disponibilidade de falar um pouco do que representa não só a Procuradoria do Estado, a nossa associação e o que representa a advocacia pública como um todo, a importância dela para o Estado do Ceará. Exatamente. De início, presidente, eu queria colocar uma questão que, para os não iniciados, às vezes gera ali um pouco de confusão, né? Que é o procurador, advogado público, que trabalha em nome do Estado, na defesa do Estado, do procurador do Ministério Público, que é outro perfil, que é outro profissional, né? Isso realmente é uma grande confusão que é feita, simplesmente porque o procurador do Estado, ele nada mais é do que um advogado do Estado. Por isso que é tido advogado público, né? Isso, advogado público. Ele passa mediante um concurso de provas e títulos e ingressa na carreira. Já o procurador de justiça, ele seria nada mais do que um membro do Ministério Público dos estados, aqui no caso, Procurador de Justiça do Estado do Ceará. Isso. Só que ele é um promotor de justiça que ascendeu ao que nós dizemos segunda instância. Então, ele é o representante do Ministério Público no Tribunal de Justiça. Isso. Aí leva esse nome, Procurador de Justiça, que acaba gerando uma certa confusão, mas ele é um promotor de justiça que foi promovido à segunda instância para trabalhar no tribunal. São funções totalmente distintas, embora de equivalência de suas importâncias. Exatamente. E dependendo da demanda e se houver algum tipo de litígio, os dois podem até atuar no mesmo ambiente, só que um sendo do MP e outro sendo da PGE, né? Sim, é comum em demandas que envolvam não só matéria que eles chamam de, só o interesse financeiro do Estado, mas matérias de maior relevância pública, e principalmente quando tem recursos por parte do Estado do Ceará, que o Procurador de Justiça se manifeste através de um parecer, agindo como fiscal da ordem jurídica, que é o termo que se usa. Então, ele vai opinar se aquele recurso do Estado merece ou não ter êxito, mas ele normalmente manifesta quando são demandas de maior relevância pública. Entendi. Aí, de maneira geral, os procuradores formam um time, né, que é a Procuradoria, e ali vão atuar cada um de acordo com as demandas apresentadas pelo Estado, quer por questões interna corporis, como se chama, quer com outros entes e às vezes até com a sociedade civil propriamente, né? Sim, a Procuradoria do Estado, ela tem
todos são aptos a atuar em qualquer esfera, mas ela tem uma subdivisão interna que passa por vários setores de equivalência de importância. Você tem o setor do patrimônio público, Procuradoria do Meio Ambiente e Patrimônio Público, que lida com todas as questões que até de certa polêmica que envolve patrimônio público do Estado. Você tem a Procuradoria Fiscal, que é uma procuradoria que lida com o ajuizamento de ações e também defesas buscando recuperar os créditos tributários. Proteção ao erário. Ao erário. Você tem também a consultoria, que tem toda a sua relevância para normatizar o entendimento jurídico das outras secretarias, dos outros órgãos do Estado. Então, a consultoria vai dar, vamos assim dizer, essa segurança para as consultas que são feitas. Fica ali na retaguarda, né? Isso. Temos também a Procuradoria Judicial, essa que faz a defesa geral das ações contra o Estado do Ceará, defesas de responsabilidade civil, ações de servidores requerendo aumentos que muitas vezes são indevidos ou não estão... Ou questões onde o Estado pode vir a indenizar também, né? Sim, exatamente. Responsabilidade civil, uma acusação de que um agente do Estado exorbitou, de que houve, infelizmente, um falecimento num presídio público, todas essas questões o Estado vai fazer a defesa. Não só se houve ou não responsabilidade, mas do valor devido. Entendi. Às vezes há responsabilidade, mas o valor pedido não é compatível. Entendi. Então você tem vários setores ali, você tem um setor talvez da maior relevância, que é a Procuradoria do Processo Administrativo, em que o Estado, a Procuradoria fica responsável por julgar e aplicar eventuais punições em servidores faltosos. Então, se Até você com a culminância da exoneração, depois do processo. Exatamente, a depender do devido processo, você pode ser aplicado no servidor uma pena de demissão. Normalmente em fatos que você tem também um crime correlato. Entendi. Nesses casos é muito comum que se aplique uma pena de demissão. Entendi. Aí há esse grande time com essa subdivisão que o senhor falou, e existe a associação presidida pelo senhor, em que congrega ali os filiados. Não sei se isso é nativo para todos ou se só quem quer se associar. Eu queria até que você tirasse essa dúvida e complementasse como que funciona, para que essa associação existe, qual é basicamente uma atribuição da associação. A associação, ela primeiramente é livre, vamos assim dizer, esse ingresso, né? Adesão, até porque a Constituição diz que o direito associativo é de livre ingresso, mas hoje nós temos praticamente todos os procuradores que estão na ativa, eu acho que com exceção de um só, estão associados e muitos também aposentados estão associados. E a associação, ela serve para defender as prerrogativas dos procuradores. Ela funciona muitas vezes como uma retaguarda ali para proteger, assim, não que aconteça, mas uma situação de que está tendo algum malferimento ali a uma prerrogativa, uma situação... Um assédio moral, por exemplo. Pode ser, exato, pode ser, e aí você faz a defesa, mas também nós temos a situação de uma visão ativa, que é lutar pelos ideais da Procuradoria. Vou dar um exemplo hoje, talvez a principal bandeira de todas as procuradorias estaduais, talvez não, é a principal bandeira, que é a autonomia que nós conseguimos propor, uma proposta de emenda constitucional, número 17, que foi do deputado Carlos Sampaio, de São Paulo, visando
que na Constituição, no artigo 132, fosse modificado para conceder essa autonomia para os procuradores. Então, seria uma autonomia funcional, porque eu queria até que você diferenciasse, porque tem a autonomia orçamentária, quando, por exemplo, a definição de se vai ter concurso ou não. Eu queria que o senhor explicasse assim, na prática de que tipo de autonomia estamos falando. Não, essa autonomia que nós estamos pleiteando, e foi uma redação inclusive mais enxuta, porque há uma resistência e foi interessantíssima essa pergunta, porque não é uma autonomia funcional, e é isso que nós temos que quebrar realmente vamos assim dizer, a barreira, quebrar uma certa resistência dos parlamentares, que não há nenhum interesse em ter uma autonomia funcional nos moldes do Ministério Público. A autonomia seria uma autonomia orçamentária, mas ainda assim sem poder de propor criação de órgãos nem nada, é apenas uma gestão de orçamento e uma autonomia técnica e administrativa. Técnica por quê? E aí é uma outra situação que a Procuradoria entra em defesa do procurador. Aconteceu várias situações, graças a Deus no Ceará eu não me recordo, mas em outros estados sim, que o procurador dava o seu parecer ali para orientar o gestor público, seja o secretário ou o governador, e os tribunais de contas estavam querendo responsabilizar o procurador, que deu o parecer. Entendi. Então, com essa independência técnica, que é diferente de funcional, você fica ali protegido que a sua opinião não vai... sua opinião é uma opinião jurídica, ela não vai ser responsabilizada. Quanto à questão do orçamento, ela é interessante porque das funções essenciais à Justiça, que são Defensoria Pública, Ministério Público, Magistratura e Procuradorias, só a Procuradoria não tem essa autonomia. Então, nós estamos sem estar em pé de igualdade com as demais carreiras. Entendi. No caso da Procuradoria, dos procuradores do Estado, a entidade, se a gente for colocar assim, ela não é uma ordenadora de despesa como essas outras entidades são, é isso? Não, a gente depende do orçamento, embora as outras dependam da aprovação dos seus orçamentos pela Assembleia Legislativa, mas no nosso caso, o nosso orçamento é encaminhado junto com as outras secretarias pelo Poder Executivo. Entendi. A grande trava nessa situação é que enquanto outras carreiras elas têm um poderio maior de se equipar, nós ficamos numa situação, e eu não digo do Ceará não, estou falando de molde, numa situação nacional, você fica um pouco mais, vamos dizer, enxuto, mais ali, um pouquinho mais limitado. Entendi. E com inteligência artificial, virtualização de processos, é uma situação realmente, a gente brinca até de um Deus nos acuda, porque a demanda não para de crescer. Não para. Ainda sobre essa ideia de ter mais autonomia, isso toca lá naquela questão da nomeação do PGE, do Procurador-Geral do Estado, em que aquele processo de listas que vai para o governador, isso aí se mantém no mesmo, né? Não, se mantém no mesmo. A PEC que está hoje sendo discutida, ela não entra nisso. Há posições do Supremo validando constituições dos estados que colocam o procurador do Estado sendo escolhido... O PGE chamado. Né? O PGE, Procurador-Geral do Estado, sendo escolhido entre integrantes da carreira. Mas não é um pleito nacional, é uma situação ainda que não há, inclusive, nem convergência de entendimento entre todos os estados. Aqui no Ceará, os últimos 3 procuradores gerais foram de carreira, mas nós não temos, o atual Dr. Rafael é de carreira, procurador-geral,
mas nós não temos essa previsão expressa. Então, o governador ele tem essa liberdade de escolher, desde que preencha os requisitos. Se eu não me engano, tem que ter 30 anos advogado, eu acho que 10 anos já de atuação, tem alguns requisitos previstos na Constituição. Mas entre eles não precisa ser de carreira. Entendi. Mas, de qualquer forma, se você tem um procurador de carreira sendo o procurador-geral, é óbvio que é um entendimento de que o governo, de que o executivo, ele resolveu investir, né, nos talentos domésticos, né, nos talentos de casa, que é diferente de você trazer uma solução externa, né? Não, tem sua importância muito grande, porque quando você coloca um procurador de carreira e ele faz uma boa gestão, ele entende que ele não pode ser nem só técnico, nem só político. Talvez um dos cargos mais difíceis que se tenha manter o equilíbrio, é, né? o de procurador-geral, porque você tem que manter o equilíbrio, você tem que ter uma visão política, você tem que entender que você vai ter que equalizar e implementar as políticas públicas que foram eleitas, é o que eu sempre digo. Se o governador foi eleito, no caso o governador Elmano foi eleito com X políticas públicas ali na sua plataforma, vai caber à Procuradoria do Estado, Procurador-Geral, ter essa sensibilidade de, dentro da legalidade, conseguir ser um avalizador dessas políticas públicas. Então, realmente é importante, porque quando dá essa deferência a alguém da casa, você está entendendo que essa pessoa tem o lado técnico, que nenhum governador desconfia que não tenha, mas é coerente, coerente com a política pública eleita. E isso eu penso que é importante. É muito justo, inclusive, porque o pacto eleitoral, que uma eleição nada mais é do que um pacto, né? Exatamente. E esse pacto ele precisa ser, de alguma forma, ou na medida do possível, cumprido de ambos os lados, inclusive. Né? Exato, é o que eu sempre digo. Tá certo. Doutor Leonardo, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Retomando aqui o nosso papo com o presidente da Associação de Procuradores do Estado do Ceará, Leonardo Borges. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe Leonardo Borges. Ele é advogado, ele é procurador do Estado, advogado público do Estado e também presidente da Associação de Procuradores e também está na internet. Doutor Leonardo, como faz para lhe encontrar no Instagram? O arroba, né? Leonardo G.S. Borges. Certo. Só lembrar que é Gonçalo Santana Borges, então G.S. Borges. Tá certo. Leonardo G.S. Borges. O arrobazinho na frente. E aí chega lá, né? Exatamente. Tá bom, daqui a pouco a gente pede novamente para quem não anotou. Presidente, o senhor já foi presidente, né? Tem um intervalo e agora volta a presidir a Associação de Procuradores, né? O que está na planilha do senhor para os próximos anos? Esse meu retorno, eu realmente tive 2 mandatos, graças a Deus foram bastante exitosos, desde plataformas simples a situações, aprovações de projetos de leis mais complexos, e nunca deixei de fazer parte, estive na diretoria, fui vice-presidente, mas esse meu retorno, ele teve um motivo especial, assim, eu achei que era importante a associação ter uma maior interlocução com os outros poderes, seja o poder legislativo, o próprio poder executivo, o governo, secretarias, seja com a imprensa, numa ideia de uma maior profissionalização. Então, assim, hoje eu digo que a minha principal bandeira, e se nesses 2 anos eu conseguir cumpri-la, eu sairia muito satisfeito,
é deixar a associação mais profissional, que as coisas aconteçam mais no automático. E como a gente tem feito isso? Contratando profissionais. Nós temos já tínhamos, né, equipe de assessoria de imprensa, agora contratamos também advogados para estar nos auxiliando em ofícios, requerimentos, pleitos, pesquisas de situações que podem ser interessantes para a gente, porque antes a dificuldade era que o procurador ele continuava com o trabalho dele e ele tinha que fazer todas as situações da associação. Um segundo expediente, né? Isso, exatamente. Tanto o presidente quanto os diretores. Então eu falei, não, pessoal, está na hora da gente deixar a nossa associação não só mais perto dos demais atores jurídicos, poderes como legislativo, executivo, como a própria imprensa, mas também deixá-la mais profissional, assim, até para que os pleitos, os pedidos, eles fluam de forma automática. Você tenha essa... hoje a gente fica sabendo de algo que está acontecendo de forma muito mais rápida, a gente consegue ter uma resposta e uma interlocução muito mais rápida. Nós estamos com a equipe jurídica, tem assessoria de imprensa, etc. Entendi. E é interessante essa profissionalização, doutor, porque você cria processos, você consolida esses processos, e aí depois, a médio e longo prazo, independentemente da diretoria que esteja, já há uma cultura, digamos, corporativa dentro daquela estrutura, né, da associação, porque não fica ali, a cada diretoria que chegar vai dizer como é que vai trabalhar. Então, acho que essa profissionalização, de alguma forma, cria esses processos, né? Não, com certeza. A ideia exatamente é para que o próximo presidente, a próxima diretoria que entre, ela já entre com um processo em curso. Nós temos agora melhorado algumas situações da nossa plataforma eletrônica ali para os procuradores, prestação de contas, outras situações que nós precisamos fazer com que esse processo fique mais automático. Inclusive estamos com nova equipe de contabilidade, exatamente para isso, para que o associado ele saiba tudo o que está acontecendo, ele se sinta seguro ali com a defesa que está sendo feita pela associação. Isso. E também a cultura do associativismo, que às vezes há quem diga que esteja em crise, às vezes é por conta de elementos, pela falta de elementos como esses, né, que dá mais transparência, dá mais segurança, para que o associado perceba que é vantajoso ele estar associado, né? Exatamente. A visão do associado é o seguinte: ele quer saber que você esteja trabalhando por ele. Isso. É uma visão de que se ele sente que você está trabalhando por ele, a pessoa tende a querer se associar. Isso vale para qualquer profissão, né? Qualquer profissão. A ideia é sempre assim, é um pacto, né? Se você... E é uma aceitação sua, ninguém lhe obrigou a estar ali. Mas se você está ali visando representar aquela, vamos assim dizer, visando representar aquela classe, você tem que mostrar para aquela classe que você está trabalhando por ela. E tem vantagem ele ser associado. Exatamente. Né? Doutor, antes do início do programa, a gente conversava sobre um pleito da classe que em linhas gerais, eu vou pedir para o senhor explicar melhor, as secretarias temáticas, né, contasse com um procurador para o dia a dia ser facilitado, etc. Como que seria, qual é o escopo dessa proposta? Nós tivemos em um determinado momento um colega, um procurador, que ele esteve lotado na Secretaria de Planejamento e Gestão. Outros estados, e eu citei aqui o estado de Goiás, eu cito muito Goiás porque eu conheço bem,
porque meu irmão é procurador do estado lá em Goiás. Então, mas tem demais outros estados, se eu não me engano, São Paulo e vários outros estados estão muito avançados nesse sentido, e ter procuradores vinculados às secretarias. E qual a importância disso? Principalmente agora que nós tivemos um concurso público recente, que está em vigor ainda e está nomeando pessoas. Assim, a importância seria que não houvesse dissonância entre o pensamento da Procuradoria, que é quem eu costumo dizer que dá a última palavra na situação jurídica, e a secretaria. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo prático que aconteceu que ilustra comigo, bem. Que ilustra bem. Teve um tempo que eu estive como procurador na área de licitações e também lidando com a parte administrativa. E eu me reunia muito com secretarias, em um determinado momento me reuni com a Secretaria de Saúde e tive que explicar para eles que a lei de licitação, eles estavam preparando um edital era de levar para medicamentos para os locais, ou seja, transporte de medicamentos, e eu tive que dizer que não podia determinada exigência. Explicar, tivemos reunião e tudo explicamos, foi modificado o edital, deu tudo certo. Mas quando você tem um procurador na secretaria, você já antecipa essas situações. Que ali entra na rotina. Entra na rotina de processos. E se não em todas, mas eu costumo dizer que tem algumas procuradorias que, pelo menos 4 talvez, que não tem como. Por exemplo, Saúde, Educação e CEPLAG. Costumo dizer que essas 4 trincas, pelo menos na minha visão, e Casa Civil. Exatamente. E no caso da CEPLAG, justamente por ser planejamento e gestão, quer dizer que tem um dia a dia de muita amarração jurídica, né? Exatamente, porque o orçamento ele tem que estar em conformidade com as regulamentações do direito financeiro, da lei orçamentária, plano plurianual. Então, você necessita, sim, um respaldo jurídico ali, principalmente vendo da Procuradoria do Estado, dar essa segurança para qualquer questionamento. Exato. Inclusive, me permito até fazer uma colocação que é importantíssima, que você ainda coloca uma vinculação para a defesa, porque quando você está na secretaria, que é um procurador que assinou determinada situação, determinado pleito, enfim, que tenha, o questionamento jurídico você já vai ter, se alguém entrar na justiça, você já vai ter a visão da procuradoria ali, do procurador, para seguir aquela linha de defesa naquilo que foi orientado na origem por um procurador. Exato. E um outro aspecto que a gente não citou ainda, que é o rito. Ele melhora muito os prazos, né? Se você já tem alguém ali já debruçado sobre o processo, né? Na própria secretaria, né? Com certeza, você faz aquilo rodar muito mais no automático. Por exemplo, esse exemplo que eu dei não precisaria ter um deslocamento de servidores, uma reunião ali para chegar àquele determinado entendimento. Agora, com a assinatura eletrônica, protocolos virtuais, essa questão presencial, ela não perde força, não? Não tanto. O que acontece? Aí é uma visão minha, há uma defesa, sim, da prerrogativa de que hoje há uma possibilidade de você trabalhar de qualquer lugar, mas eu acho importante, em determinados momentos, alguns assuntos sensíveis, você vai ter que estar lidando ali com aqueles setores. Nem sempre você vai conseguir fazer. Muitas vezes você vai conseguir fazer online, sim, situações de urgência que necessitam um despacho online. A tecnologia ela veio para ajudar. Mas tem momentos, sim, que são reuniões sensíveis, que essa
presença faz diferença. Entendi, entendi. Agora, no aspecto geral, para a gente voltar aqui um pouco para a função central de um procurador numa gestão pública, portanto, um advogado público, ele sempre vai estar de olho naqueles aspectos que a própria Constituição prevê, né? Que é a história da impessoalidade, a economicidade, e por aí vai, né? Essas questões mais ligadas à administração pública, né? Com certeza. O procurador Legalidade, do etc. Estado, ele é obrigado, o pessoal até usa muito para memorizar em concurso público. O LIMP, né? É o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso. Então, nós temos o quê? O procurador do Estado, ele tem um compromisso constitucional com a defesa da moralidade pública. Então, inclusive, eu gosto muito de voltar naquela situação de avalizador da política pública, quando o governador entende que o procurador é esse avalizador, a situação sai, como eu digo, em lua de mel, porque ele entende que vai ter alguém que vai dar segurança para ele implementar, vai dizer, se tiver dois caminhos, um não está muito seguro do ponto de vista legal, mas tem outro que vai chegar no mesmo lugar e que tem uma segurança jurídica maior. Já tem um precedente do Tribunal de Contas, ou já tem um precedente do Tribunal de Justiça, do próprio Supremo, Tribunal Superior, Tribunal de Justiça, você vai conseguir levar o gestor, olha, adote esse outro caminho, que essa política pública vai ser avalizada e vai ter menos possibilidade de ter um questionamento. Entendi. Obviamente que questões de médio a grande porte chegam à mesa do governador. O fato de Eumano de Freitas ser advogado, isso ajuda, não ajuda, é irrelevante? Ajuda, com certeza. Assim, você ser advogado, você sempre vai ter sua posição. Mas ele, como governador, embora ele tenha formação jurídica, ele entende que é o que a gente costuma dizer quando é a demanda nossa. Um exemplo, o Leonardo, advogado, chega a uma situação que vai me atingir. Um exemplo vai ser, pessoal, eu vou ter minha opinião, mas eu vou preferir estar resguardado com os demais, porque a minha opinião, muitas vezes, pela a própria, eu costumo dizer, a paixão da situação pode acabar viciada. Então, quando eu tenho a opinião de terceiros, eu tenho uma opinião mais impessoal. Entendi. Eu não fico ali, nossa, eu quero muito implementar isso, essa política pública X, e eu sou advogado, acho que pode, mas uma segunda opinião é bem-vinda, né? Pegar a segunda opinião para me dar essa proteção. Falar em proteção, antes do início do programa, a gente falava sobre algumas questões que às vezes acabam sobrando para o procurador quando o Tribunal de Contas do Estado encontra algum problema, alguma tecnia. E há uma demanda de vocês para que esse tipo de escudo institucional exista para que vocês não sejam penalizados. É mais ou menos isso? Isso. Teve algumas situações em outros estados que, inclusive, tivemos... Quando eu digo tivemos, a ANAP, a Associação Nacional de Procuradores dos Estados, teve que intervir localmente. As associações tiveram que intervir, inclusive com habeas corpus, para trancar medidas criminais que estavam sendo adotadas contra procuradores, que é o chamado procurador parecerista. Aquele que dá uma opinião jurídica, mas que essa opinião jurídica vai ser levada em conta numa situação de uma licitação, uma situação de uma liberação de algum ponto, enfim. E eles estavam confundindo a função do procurador com a função de um gestor. O procurador parecerista, ele vai dar uma opinião. E o próprio Supremo Tribunal deixou bem claro que, salvo situações de dolo,
de intenção deliberada de prejudicar a administração, porque aí, enfim, não cabe responsabilização do parecerista. Então, você é uma visão nossa. Aqui nós só queremos proteger uma prerrogativa, para que o procurador se sinta à vontade na hora de dar a opinião jurídica dele. Claro, para que ele não incorra o que seria muito ruim para a função, na insegurança de colocar ali um parecer com medo que aquilo desdobre contra ele lá na frente, né? Exatamente, exatamente. Ele tem que evitar que aquilo no futuro venha a se tornar uma situação contra ele. Entendi. Doutor Leonardo, vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui com Leonardo Borges, ele que é advogado e é presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Ceará. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe Leonardo Borges. Ele é advogado, ele é presidente da Associação de Procuradores do Estado do Ceará. E também está na internet. Quem não anotou da primeira vez, como é que faz, doutor? Pode me procurar no Instagram, @LeonardoGS Borges. Minhas redes são abertas, assim, eu gravo lá muitos vídeos jurídicos, muitas situações, assim, então fiquem à vontade. Costumo responder também directs, questionamentos, até de concussão, as pessoas têm interesse em conhecer a atividade. Entendi. A propósito de internet, presidente, já deu para sentir o impacto da inteligência artificial do trabalho jurídico propriamente? O senhor que é advogado, é professor e também procurador, ou seja, três contextos diferentes. A inteligência artificial veio para ficar de verdade? Ela veio para ficar. Assim, a minha visão, eu tenho usado já há algum tempo o ChatGPT na modalidade paga, né, que é aquela mais amplificado, mais recursos, assim, mas hoje você ainda precisa ficar de olho para evitar alguns erros. Então, sempre que eu faço pesquisas, eu tento me certificar que realmente é aquilo, mas eu tenho usado bastante para algumas situações de resumos, de textos menores, melhoria da linguagem escrita, situações de alguns questionamentos de pesquisa que ela tem se saído muito melhor do que o Google, principalmente em artigos em inglês, para eu que, além de estudo mesmo, advocacia, aulas, mas também estou fazendo doutorado, então você tem toda essa situação. Mas eu acho que ela veio para ficar, acho que ainda precisa ser muito aprimorada, porque hoje necessita ainda dessa tutela, né? Mas está avançando a passos largos, assim. Eu penso que o profissional tem que estar acompanhando. É igual essa situação que há, sei lá, 10 anos, não, mas há 15 anos atrás, ninguém achava que ia ter um computador na mão. Entendi. Agora, a inteligência artificial, pelo que o senhor coloca, e isso está posto de uma forma geral, é um aspecto mais técnico, né? Onde que entra o aspecto mais humano, já que o direito, por exemplo, é uma ciência humana? Eu penso que o aspecto humano, feliz ou infelizmente, nós ainda temos muito situações no Brasil, talvez isso tenda a melhorar, de decisionismos, que eu chamo assim. No Brasil ainda há uma certa insegurança jurídica em alguns posicionamentos, então, por enquanto, eu não vejo no direito brasileiro essa substituição do humano, esse raciocínio
de tentar levar o caso concreto para alguma posição já definida. Isso requer muito de uma habilidade e conhecimento jurídico. Você tem que ter... Eu costumo dizer para os alunos, quando eu ensino em cursinhos, coisas desse tipo, que você não tem só que memorizar as coisas, você tem que raciocinar juridicamente. As pessoas têm perdido um pouco dessa ideia de que o expert, ele pode até ser um expert de uma matéria X, mas ele tem que ter um raciocínio jurídico como um todo. Entendo. Ou ele vai ficar refém da inteligência artificial. Sim, aquele que não souber raciocinar juridicamente vai ficar refém. Agora, o problema não é mais profundo, doutor, do ponto de vista de um currículo que está deixando cada vez mais aquém um bacharel em direito, um advogado, indo mais de forma mais prática. Muitos acadêmicos, eles fazem ali, cumprem a grade olhando para um concurso público. Isso, de alguma forma, empobrece o currículo do ponto de vista humanístico. Então, o que a gente está vendo aqui, fora das faculdades, não é um reflexo do currículo que está sendo explorado lá na sala de aula? Com certeza, porque tem um amigo meu que brinca muito com isso e ele tem razão, e eu vou falar aqui. É o que a gente chama o mito do presidente. O que eu quero dizer com isso? Essa história de visar um concurso público. Vou dar um exemplo do meu. Eram 5 mil inscritos para 20 vagas, ou seja, 250 pessoas por vaga. Entraram mais de 20, entraram, sei lá, uns 30 e poucos por aí no meu. Então você tem o quê? Você tem que todas as outras pessoas, pode alguns ter passado em outros concursos, mas... ficaram de fora. Então, essa ideia de achar que vai fazer a faculdade e entrar num concurso público, isso é uma utopia. A não ser que você tenha um plano de estudo para isso, o que está acontecendo é uma série de faculdades de direito sendo abertas, porque, do ponto de vista material, elas são mais... um custo menor do que faculdades de ciências médicas, odontologia, medicina, etc., e aí você tem as pessoas que não estão saindo habilitadas para o mercado de trabalho. É uma indústria de concurseiros, né? Não só de concurseiros, de pessoas também que estão prestando a prova da OAB e não estão passando, dizem que estão passando só 10%. E hoje, se eu não me engano, esse número o telespectador pode pesquisar no Google, ou o Brasil é o primeiro ou é o segundo em número de advogados por habitante. Se nós perdemos para alguém... Isso é bom ou é ruim? Muito ruim. Nós perderíamos só para os Estados Unidos da América, mas eu acho que nós já passamos. Mas quando o senhor fala que tem muitos advogados no Brasil, isso não é um pouco do discurso da reserva de mercado? Porque quanto menos advogados, melhor para quem está advogando? Não. Faz sentido esse raciocínio? Em tese, sim, mas você já tem mais advogados do que, como é que eu posso falar? A demanda? A demanda. Aí não entra a reserva de mercado, porque... Saturou já, né? Saturou, assim, quem está bem servido, vamos assim dizer, quem já está bem alocado no mercado, ele não está pensando, ele vai pensar em quê? Em mão de obra barata, em gente para trabalhar para ele. Os famosos all-service de cubículos, né? Os escritórios, né? Os grandes escritórios. Exatamente. Então, que um advogado trabalha num ambiente de 2 metros quadrados. Né? Então não é uma reserva de mercado, é uma visão talvez de repensar se realmente tem demanda para o tanto de advogados. É um pensamento, Entendi. A OAB, ela tem algo a fazer sobre isso, nesse ponto? Eu não sei se a OAB... Ou o MEC restringir eu penso a abertura mais de que seria um serviço do MEC. Porque a OAB ela tem os exames e entra naquela dicotomia, discutiram, para você ter ideia, foi parar no Supremo se o exame da OAB era constitucional ou não. Isso. Eu acho que esse trabalho é mais do MEC. Assim, do Ministério da Educação. Acho que cabe a ele saber se os cursos têm a robustez necessária
para um aluno sair bem informado. E o próprio MEC avaliar com pesquisas, sondagens, se isso realmente está no ponto, né, de ficar abrindo mais cursos, né, se, conforme o senhor fala, o mercado já está saturado, né? Eu penso que o MEC teria que fazer essa avaliação, assim. Entendi. Mas me parece que é um assunto ainda meio tabu, assim. É verdade. A sala de aula, hoje o senhor é procurador, advogado e também professor. Como é que está a cabeça da garotada? Eu tive muito tempo como professor efetivo, né, da Universidade de Cristos, e também muito tempo como, acho que até um ano e pouco atrás, como professor de cursinhos preparatórios para concurso, revisão PGE. Agora eu tenho, devido às 1 milhão de demandas, eu tenho estado mais pontualmente substituindo alguns professores lá na Unicristos, né? Mas eu sinto que o pessoal tem um interesse bom de aprender, sim, mas no currículo jurídico ainda falta situações, cadeiras que hoje o advogado é obrigado a saber. Vou dar 2 exemplos. Gestão jurídica. O estudante universitário, ele não tem, na maioria das grades, a disciplina de gestão jurídica. É para ele ser empreendedor na área? Exatamente, ele saber gerir o negócio dele. Se ele abrir um escritório, ele tem que saber o que é ativo, passivo, ter uma noção da gestão do negócio dele, fluxo de caixa, etc. Outra disciplina que é obrigatória e não tem, quando eu digo obrigatória, que urge ter, é negociação. Você nos Estados Unidos, os alunos vão aprender negociação. Hoje, por exemplo, em qualquer área que você atue, administração pública, Procuradoria do Estado, nós temos uma Câmara de Conciliação, que está fazendo muito sucesso, tem conseguido conciliar muitas situações, um pouco o judiciário. Desafoga um pouco, e esse mestrado de gestão de conflitos tem sido feito na Unifor, tem ensinado muito sobre isso, porque você precisa ir para um mestrado para começar a estudar negociação já é demais. E eu estou dando exemplo da Procuradoria do Estado. No civil, a mesma coisa, no criminal, a mesma coisa. Hoje, um advogado público ou privado, ele vai ter que saber negociar. Entendi. É importante. Exato. E há um clamor, né, das próprias entidades de cúpula do judiciário, não só aqui no Brasil, mas que conciliem mais para que os litígios sejam reduzidos, porque existe uma montanha de litígios e que o judiciário não dá conta, né? Sim, isso não foi tema da minha dissertação de mestrado e da minha pesquisa de doutorado. Em 2022, isso está no site CNJ, eu gosto de dar o dado, né? E a fonte, né? E a fonte ingressaram 31,5 milhões de novos processos. Então você tem o quê? É impossível. É impossível. 31 milhões de processos é impossível por ano. Exatamente. E são dados do CNJ. Exato. E sem falar que no Brasil, eu desafio quem consiga me dizer quantas leis existem, né? Porque a todo momento algumas entram, outras saem e os parlamentos gerando lá numa escala enorme. Tem aí uma falta de sintonia, né, com as demandas jurídicas. Então, assim, além dessa pilha, dessa montanha de litígio, você tem uma legislação que dificilmente um advogado que não é da área consegue acompanhar, né? Até quem é da área. A gente costuma dizer que... A inteligência artificial acaba ajudando aí, né? A gente costuma dizer pede uma última atualização e tal, né? Que você entende que situações de falhas em políticas públicas vão ser resolvidas com leis. E muitas vezes não é com leis, muitas vezes é com implementação daquilo que você já tem. Entendi. O gestor, ele não vai precisar, mas no Brasil a ideia é de que a lei vai resolver um problema,
muitas vezes de gestão, de desburocratização, desregulamentação de alguns pontos, mas é um problema muito sério. Você vê muito isso na área criminal, acontece situação X, aí cria uma lei com o nome do fulano. É complicado, assim, mudar essa mentalidade. Por falar em lei e esses aspectos mais humanos, lá entre os procuradores chegam aquelas demandas que vão inclusive para a imprensa, né? Em que uma família precisa de um remédio, geralmente um remédio caríssimo, né? Aí o governo, pela lei, é obrigado ou a negar ou fazer ali as suas restrições, né? Onde é que fica o aspecto humano em decisões do tipo, procurador? Essa é uma situação complicada porque você tem uma lista, você tem uma regulamentação do que o SUS pode ou não fornecer. Assim, eu acho que ninguém tem dúvida que é impossível você conseguir fornecer. A medicina ela evolui muito rápido, ela traz medicamentos de forma muito rápida. Nem todos com toda essa eficácia. Tem medicamento aí, a área de oncologia, que as medicações aprovadas dizem mesmo que é só para uma sobrevida de alguns poucos meses, né? Um paliativo. Mas, assim, esse tema foi bem interessante e eu tive aula no doutorado com o ministro Gilmar Mendes, e ele estava falando exatamente porque o Supremo agora pacificou esse assunto. Se eu não me engano, é o tema 1234, que fala da responsabilidade de cada ente, quando é a União que tem que fornecer medicamento em ações de saúde, quando é o Estado e quando são os municípios. E esse raciocínio, essa construção, até o ministro Gilmar, lá como professor nosso, falou dessa ideia de consenso, porque ele chamou os envolvidos. Era uma medicação caríssima, acho que, eu não me recordo se era 3 milhões por pessoa, era uma tipo de síndrome rara que você tinha que tomar essa medicação até os 7 anos de idade. E ele chamou inclusive o laboratório que produz a medicação, chamou todos ali para a mesa para conversar, para chegar num consenso. Falar, olha, de um lado nós temos realmente uma limitação de dinheiro e do outro lado nós temos pessoas que precisam disso. Ele até comentou de uma ideia de que o Brasil se abra mais como mercado de pesquisa para essas grandes indústrias produzirem suas medicações, em troca uma facilidade com o poder público fornecer. Sim. Então, voltando à ideia de negociação, de consenso. Ele chamou todo mundo à mesa para tentar e se construiu alguma solução. Entendi. Doutor, eu gostaria de agradecer demais a presença sua aqui no nosso programa. Gostei bastante. Muito obrigado aí pela experiência, pela inteligência que nos ajudou a entender um pouco esse fascinante mundo jurídico em suas várias nuances, né, em seus vários contextos, tá bom? A gente agradece. Fica aí com a palavra para as suas rápidas despedidas. Eu que agradeço aqui o convite para poder falar um pouco da Procuradoria do Estado, do meu trabalho como presidente da associação e mostrar que realmente a nossa ideia como advogados públicos é fazer acontecer a política pública, aquele pacto, como você mesmo disse, o pacto eleitoral que foi firmado nas urnas, nós possamos ajudar a balizar e implementar essas políticas governamentais. Então, eu fico muito feliz em poder falar um pouquinho da nossa atividade e agradecer o convite. Tá certo, muito obrigado. Apareça outras vezes, tá bom? Vai ser sempre uma honra para a gente. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.